Olá, sejam bem-vindos ao canal Cláudia Grangeiro, Psicologia e Informação. Para você que chegou agora aqui no canal, este é um canal destinado a vários assuntos da psicologia, mas não é exclusivo para quem é estudante ou já graduado na psicologia. E para você também que é fã de tudo que envolve esta área tão humana e tão necessária. Hoje a nossa conversa é uma continuação da conversa anterior, que eu vou deixar o link aqui para vocês, sobre depressão infantil. A nossa psicóloga convidada de hoje é a psicóloga Verônica, ela fala de Porto Seguro, Bahia. Seja bem-vinda novamente, Verônica. Obrigada. Verônica, eu gostaria que você nos explicasse a partir de qual momento os pais devem procurar ajuda de um profissional num caso de suspeita de depressão infantil. Então, é interessante os pais procurarem ajuda a partir do momento em que os comportamentos, que eles identifiquem como inadequados, estão prejudicando o dia a dia dessa criança. Então, assim, se é uma criança que interagia, com os amigos de forma tranquila, e de umas semanas para cá, ela começa a desenvolver um comportamento agressivo, um certo tipo de dificuldade. Então, os pais eles devem procurar ajuda a partir do momento em que eles identificarem que os comportamentos inadequados da criança estão prejudicando no seu dia a dia. Se aquela criança ela interagia, com seus amiguinhos de forma tranquila, e de uma hora para outra ela começou a desenvolver um comportamento agressivo, que está prejudicando o seu ciclo de amizade. Então, é interessante que ele procure logo ajuda. Por quê? Porque esse comportamento ele está afetando, algumas áreas de convívio dessa criança. Então, a orientação é sempre buscar ajuda quando os comportamentos estão atrapalhando no dia a dia dessa criança. Um local que é muito comum de se perceber essa alteração, que às vezes os pais não têm tempo de perceber, como a gente conversou no vídeo anterior, é na escola, né, Verônica? Às vezes começa a ter uma queda de rendimento escolar. Verdade, verdade. Então, assim, a escola realmente, elas sempre chamam esses pais, conversam, eu recebo muitos relatórios também, da escola pontuando, como a criança ela agia e de uma hora para outra ocorreu essa mudança no comportamento. Então, assim, uma parceria muito interessante, do psicólogo com a escola. Eu sempre realizo visita escolar, quando eu vejo que tem necessidade, justamente para compreender, o comportamento dessa criança nesse ambiente escolar. Com certeza. Uma coisa interessante que eu queria muito ressaltar é que o critério diagnóstico para o transtorno de depressão é o mesmo para adolescência e para adulto. Só que tem uma variação, tá? A criança, ela apresenta o comportamento de irritabilidade, e muitas vezes ele não apresenta tristeza. Então, as pessoas associam muito que a depressão, a pessoa tem que de humor deprimido. Só que na infância, isso não acontece. Então, a criança ela começa a demonstrar uma maior irritabilidade, uma maior agressividade. Outra diferença também que é interessante eu citar é em relação ao peso, porque essa criança ela não consegue atingir o peso ideal para a idade que ela está naquele momento. Então, o critério diagnóstico é o mesmo, mas ocorre essas variações. Essa questão do peso pode ser tanto para mais quanto para menos, né? Verônica, uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal é sobre a importância da participação e acompanhamento dos pais nessa terapia com a criança. Gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre isso. Quando eu realizo o atendimento com o público infantil, eu deixo bem claro para os pais que eu preciso muito do apoio deles nesse processo. Por quê? Porque eles vão dar continuidade a tudo aquilo que eu estou trabalhando com a criança durante o atendimento. Então, qual é a minha forma de trabalho? Eu realizo sempre 4 a 5 atendimentos com a criança, e logo em seguida eu faço uma orientação de pais, que é para estar sempre atualizando o que está acontecendo, Normalmente tem que alinhar alguma coisa no ambiente familiar, ou também é interessante estar ouvindo eles, no sentido de uma melhora,
né? Ou de uma piora. Então, assim, é uma parceria que eu não abro mão, nem só no quadro de transtorno de depressão, tá? Mas todos os transtornos que eu trabalho na infância, eu tenho essa parceria com os pais. E no primeiro atendimento eu já deixo isso muito claro. É super importante a gente conversar sobre isso, porque eu costumo dizer aqui no canal assim: se você tem um filho seu que está com algum adoecimento físico, você leva ele ao pediatra, o pediatra vai fazer todo o plano terapêutico para ele, e se você não seguir, seu filho não vai ficar bem. Isso é a mesma coisa na terapia com o psicólogo. Então é importante que os pais participem de fato, acompanhem esse tratamento que está sendo feito com esta criança, para que ela consiga superar esse momento que ela está vivendo. Sim, sim. E assim, a depressão é um transtorno que tem tratamento. E muitas vezes, só a psicoterapia, a gente não vê muitos resultados. Então, a gente tem que partir, né, para uma avaliação com um psiquiatra infantil. Né? Por isso que é importante essa parceria também com os pais, porque eles têm que informar o que está acontecendo. Né? Como eu falei no vídeo anterior, muitas vezes a criança ela não consegue verbalizar, né, colocar para fora, ela não consegue perceber muitas vezes o que está acontecendo. Então esse pai ele tem que estar atento, ele tem que estar com os olhos bem abertos, né, para tudo que está acontecendo com essa criança, tá? Para que essa avaliação, né, e esses tratamentos sejam eficazes para essa criança. Com certeza. Verônica, a gente agradece mais esta conversa. A gente está finalizando a entrevista número 2 aqui com a psicóloga Verônica, falando do estado da Bahia, sobre depressão infantil. Essa conversa ainda continua, então não perca o próximo vídeo aqui no canal, que a gente ainda vai falar sobre técnicas para serem aplicadas durante a terapia, técnicas para o psicólogo aplicar durante a terapia e também o manejo que os pais podem ter com esta criança. Importante frisar que é fundamental que você compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas recebam toda esta informação em formato de ajuda. Muitas pessoas precisam desse tipo de informação para que consigam superar este momento. Verônica, novamente obrigada. A gente volta já já, não perca o próximo vídeo.